Olá, bem-vindo ao www.anitagaribaldi.com. Meu nome é Custódio Rosa, sou cartunista e escritor e autor da biografia em quadrinhos da Anita Garibaldi. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, basta ver meu vídeo anterior que vai estar linkado aqui embaixo na descrição, em algum lugar na tela, ou então vá ao endereço www.anitagaribaldi.com e procure no menu da direita Anita Garibaldi, biografia de quadrinhos online. A vida de Anita Garibaldi é dividida em duas partes. A primeira, do nascimento até os 18 anos, que ela vive nos arredores de Laguna. A segunda, após o encontro com Garibaldi, onde ela parte para o mundo e vira heroína no Brasil, no Uruguai e na Itália. E uma das mulheres mais extraordinárias da história. Eu biografei essa primeira parte da vida dela neste álbum de quadrinhos aqui, Anita Garibaldi, o nascimento de uma heroína. A segunda parte é justamente esse projeto do qual esse vídeo pertence, que vai ser publicada de forma gratuita, online, no endereço www.anitagaribaldi.com. Mas para ler a biografia da Anita Garibaldi após os 18 anos, você precisa de uma introdução, que é do nascimento até o momento em que ela deixa a Laguna. Essa introdução vai ser apresentada aqui em 2 blocos de 6 páginas. Este vídeo apresenta o primeiro bloco de 6 páginas, que é do nascimento da Anita até os 15 anos do seu primeiro casamento. Caso você esteja acessando essa página e este vídeo depois dos próximos blocos já estarem publicados, basta você ir no menu da direita, escolher a ordem de publicação e desfrutar a leitura das páginas. Sobre essas 6 páginas que você vai ler nesse bloco, algumas curiosidades e alguns detalhes interessantes. A primeira é que, além de contar a história de Anita, conta também em paralelo o que Garibaldi fazia na mesma linha de tempo, já que ele tinha mais ou menos 15, 16 anos a mais que Anita Garibaldi. Anita chegou em Gênova em 1848, já com 27 anos. Junto com seus 3 filhos, foi recebida como uma heroína, 3.000 pessoas à sua janela. Garibaldi, neste momento, ainda estava em Montevideo, estrategicamente, e só chegou uns 3 meses mais tarde. Sobre a infância de Anita, ela tinha uma relação aparentemente muito forte com o pai, que era considerado um sujeito um tanto bruto, eventualmente amoroso. Para simbolizar essa figura paterna, ao mesmo tempo tão rústica, mas talvez aconchegante, eu escolhi como modelo e como inspiração o ator Carlo Pedersoli, também conhecido por Bud Spencer, muito famoso por comédias e western spaghetti italianos, e aparentemente uma figura física que preenchia totalmente as expectativas deste personagem. Essas primeiras páginas têm algumas imagens de fundo histórico, geográfico, arquitetônico. O Porto de Gênova, o Porto de Nice, você tem uniformes da guarda sardenha e piemontesa no porto, enquanto Garibaldi e seu pai estão conversando. Todos esses detalhes são pesquisados, são imagens procuradas exaustivamente para que sejam mostradas exatamente como eram, tanto esses ambientes quanto essas vestimentas e uniformes, nesta mesma época em que ocorre a linha de ação. Nesse sentido, uma imagem tem um grande significado. Pela primeira vez em Roma, em 1825, Garibaldi, então um rapaz com menos de 18 anos, decidiu ali qual era a sua pátria e seus ideais. Nascido em Nice, portanto um nisardo, o que significava que ele não era nem exatamente francês, nem italiano, o jovem Garibaldi ficou profundamente impressionado pela cidade eterna. Ali abraçou um sentimento de pertencimento à pátria italiana.
Lembremos que, na verdade, a Itália como pátria nem existia. Era um território dividido entre diversos reinos que muitas vezes competiam entre si. E a partir daquele momento, Garibaldi lutaria até o fim da vida pela unificação. E como traduzir o impacto que Roma causou em um jovem a ponto de definir o seu destino como pessoa e também de uma nação, já que ele mesmo ajudaria a unificar de fato a Itália décadas depois? Foram semanas procurando uma solução, até que achei esta gravura. Panorama de Roma visto do Monte Janicolo. É uma imagem que reproduz praticamente todas as construções de Roma em 1763. Uma gravura impressionante, e se havia uma imagem que poderia mudar a vida de um garoto como Garibaldi, seria esta. A partir dali, muitos dias de trabalho para reproduzir uma versão modesta da gravura de Vase. Mas não é apenas isso. O Monte Janicolo representa o local onde Garibaldi defendeu a cidade durante o cerco, e é lá que está hoje a sua imensa estátua sobre um cavalo, olhando para Roma. Esta então era a representação perfeita da imagem de impacto. Semanas de trabalho para esse resultado. Aliás, é também ali, perto da estátua, perto de onde este Garibaldi jovem hoje olha para Roma, a poucos metros, que está a morada eterna de sua eterna amada, Anita Garibaldi. O episódio em que ocorre um assédio à menina Anita, então com uns 13 anos, feito por um morador local, não tem documentação, mas é um relato oral que é passado na região há quase 200 anos. Então existe essa tradição de que esse fato realmente aconteceu, e também existe o indicativo de que, pela personalidade da Anita, inclusive confirmada ao longo da sua vida e através das suas atitudes, este fato seria bastante plausível, assim como também a reação dela naquele momento. No quadrinho em que ela está a cavalo, com lembranças da relação com o pai, existe um pequeno detalhe no canto esquerdo, nós temos um tatu, e existem mais de 20 espécies de tatu catalogadas, mas essa espécie específica, chamada tatuíra, ele habita ou habitava o sul do Brasil, a região do Uruguai e Argentina. Ele era muito abundante, inclusive, na época dos meus pais, em Laguna e na região. Hoje em dia encontra-se praticamente desaparecido. Assim como o Porto de Nice e o Porto de Gênova, a panorâmica de Laguna no casamento de Anita foi retirada também de uma referência gráfica e histórica, no caso uma aquarela de Debré, batizada de Santa Catarina. Existem algumas discussões sobre se realmente esta aquarela retrata a Laguna. Foi feita na viagem que Debré fez pelo sul do Brasil, retratando os diversos pontos em que o navio ia parando conforme ele fazia a viagem de volta do Rio Grande do Sul. A minha opinião é de que realmente essa aquarela é de Laguna, pela ordem em que elas foram sendo publicadas à medida que ia subindo o litoral, e também porque coincide alguns pontos chaves dessa aquarela com a estrutura da cidade de Laguna que existe até hoje. Tanto a baía em frente, quanto a localização da igreja e da praça onde ficava a casa de correção, cadeia e dos vereadores. Aos morros, no fundo, talvez não haja tanta precisão, mas temos que imaginar que Debré fazia esboços durante a viagem e ele normalmente terminava essas aquarelas quando ele chegava no seu estúdio no Rio de Janeiro, às vezes muitos meses depois. Como já foi dito no vídeo anterior, a primeira parte da biografia da Anita Garibaldi foi publicada na Itália em 2016. Anita Garibaldi era natita de uma heroína e recebeu quase 2 dezenas de críticas extremamente positivas pelos veículos especializados em quadrinhos e páginas culturais na Itália. Portanto, agora fique com um pequeno trecho de uma dessas resenhas italianas, narradas e traduzidas pela minha grande amiga e excelente tradutora italiana e siciliana,
Giovanna Lo Giacono. Custodio delinea un ritratto di una mulher che para epoca foi sen dubita anticonformista, una pessoa di carattere forte, obstinato, in disaccordo con lo stereotipo do anjo da lareira, e o pas dimostrando un considerabile rigore storico e inserendo informações precisas sobre as datas, locais e várias circunstâncias que ocasionaram certos acontecimentos, mas utilizando os registros de romances de aventura. Os textos e diálogos de Custódio são eficazes, por vezes realçados pela ironia e o enredo, é construído com maestria, embelezado com um ritmo narrativo persistente. O autor também tratou do aspecto gráfico e mesmo desse ponto de vista o trabalho é apreciável. O traço é bastante cartoon e é particularmente válido para os vários personagens da história, mas não há excessos grotescos. Entre um desenho ou outro, ele gosta de fazer homenagens curiosas. O pai de Anita, por exemplo, si parece com Bud Spencer, e nem é preciso dizer que seu rival é uma cópia de Terence Hill. O cadastro está repleto de soluções visuais desse tipo que contribuem para tornare a lettura imprevisível.